Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o MDP. O MDP nada mais é do que um material constituído por partículas de madeiras aglutinadas. Elas são aglutinadas por meio de alta pressão e temperatura, que formam um aglomerado firme de madeira. E esse painel de MDP ele é composto por 3 camadas, de maneira que as partículas mais finas fiquem na parte externa e as partículas mais grossas fiquem na parte interna da chapa, formando um aglutinado por meio das resinas sintéticas. E onde o MDP é usado? O MDP ele pode ser usado em móveis no geral. No entanto, os móveis eles têm que ter formato em linhas retas para aguentar o peso sobre ele e evitar que haja empenamento em algumas das áreas específicas. O mais indicado é usar eles em divisórias, prateleiras, tampos, armários, camas, portas ou painéis. A principal matéria-prima utilizada no processo de produção dos painéis de MDP é o formol. O formol é adicionado no cozimento das partículas de madeira e no revestimento desses painéis. A resina ureia formaldeído é utilizada em 90% das indústrias de painéis brasileiras devido ao seu baixo custo e pelo fato de reagir rapidamente no processamento. E essa é a segunda matéria-prima principal desse setor, ficando atrás somente da madeira. Devido à utilização dessa resina e pelo emprego de altas temperaturas para favorecer a aglutinação, ocorre liberação de formol no ambiente fabril e, além disso, os painéis prontos produzidos com essas resinas também continuam liberando formol, enquanto estocado nas empresas. As principais madeiras utilizadas como matéria-prima para a produção são a madeira pinus e eucalipto, pois elas apresentam baixa idade de corte e alta produtividade. Vantagens do MDP. O MDP ele recebe melhor os parafusos porque as partículas que estão em seu interior são bem grossas, fixando o parafuso e resistindo à pressão. O material é geralmente bem leve e é sujeito ao empenamento. O MDP ele é o material mais usado em países desenvolvidos. O produto também é o tipo de placa de madeira industrializada que as pessoas mais consomem no mundo. Muito usado na fabricação de móveis residenciais e comerciais, e é um tipo de material econômico e resistente a atritos. E algumas das desvantagens do MDP é que ele não é à prova d'água, porém tem muita resistência à umidade, pode possuir imperfeições, e o MDP ele parece muito com o antigo aglomerado, que ele é feito de material inferior. Então isso pode prejudicar quando as pessoas estiverem pesquisando sobre o material. Transporte. A maioria das indústrias produtoras de painéis de madeira estão concentradas na região sul e sudeste do Brasil. O transporte dos mesmos são feitos por meios rodoviários. Extração. Os painéis de MDP são extraídos de madeira de pinos e de eucaliptos, provenientes de cultivos florestais sustentáveis, sendo considerado um material ecologicamente correto por reduzir o desmatamento de florestas nativas. Embalagem. O MDP é embalado em caixas de papelão que podem ser consideradas ambientalmente adequado, por poderem serem reutilizáveis. Elemento tóxico. O formol é um poluente utilizado em grande escala em diversas etapas de produção desses painéis, gerando emissões atmosféricas, além de outros resíduos. Essas emissões atmosféricas, além de ocorrer durante o processamento, ocorrem durante o armazenamento dos painéis e é também emitida pelo produto pronto, como por exemplo os móveis. Fim da vida útil do MDP. Geralmente, o fim da vida útil acaba em queima dos resíduos sólidos provenientes da madeira maciça. Não é considerada tóxica, porém a queima dos resíduos do MDP de madeira tratada ou pintada podem trazer graves prejuízos ao meio ambiente. A queima tanto ao ar livre como em forno sem fim energético libera gases poluentes ao meio ambiente devido ao fato do MDP conter resina em sua composição e ainda pelo fato das peças terem recebido algum tipo de pintura ou conterem algum tipo de laminado plástico como revestimento. Como todo processo produtivo gera resíduo, a melhor solução seria utilizar esse resíduo proveniente da produção de um móvel para produzir outro móvel ou parte dele, com qualidade semelhante ou melhor do que a original. Tal perspectiva é chamada do berço ao berço, no qual os resíduos não são destinados, mas servem de matéria-prima para um novo produto. Ainda de acordo com essa perspectiva, o projeto de imobiliário pode ser pensado para, ao fim do seu uso, voltar à fábrica que o produziu
onde será reciclado e servirá de matéria-prima para um novo produto, fechando esse ciclo do berço a berço e acabando por não contaminar o meio ambiente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de fabricação do MDP, que está nesta imagem, e sobre o fluxograma do processo produtivo do MDP. O MDP possui diversos processos, começando pelo descascamento. O descascamento ocorre dentro de um tambor rotativo que solta as cascas através do choque das toras entre si. Picador. As toras são transformadas em cavacos e logo em partículas, com tamanhos distintos. Desfibramento ou triturador. Os cavacos seguem para o desfibrador em esteira, sendo essas compostas por discos que giram com alta velocidade em sentidos opostos. Antes da secagem, é adicionado no transporte das fibras uma mistura que contém resina ureia formaldeído, que aglutina as fibras na prensa. O catalisador, sulfato de amônia, faz com que a resina possa reagir no instante exato, e a parafina, que melhora a resistência do MDP contra a umidade. O próximo passo é a secagem. As fibras elas seguem em esteiras para os secadores, onde é removido o elevado teor da umidade através do vapor a 134 graus Celsius. Nessa etapa, ocorre uma perda de 5% da resina, onde esta começa a reagir nas fibras a partir de 60 graus. Forma. Após a secagem, inicia-se a formação do painel com o assentamento das fibras secas em uma esteira, pelo efeito da gravidade, e é formado um colchão na largura desejada para os painéis. Esta manta é cortada, no comprimento, por lâminas encaminhada para a pré-prensagem. Prensagem. Inicialmente é feita uma pré-prensagem para remover o excesso de ar entre as fibras, evitando possíveis deformações e deslizamentos das fibras do colchão durante a prensagem. Em seguida, o colchão passa por uma prensa que contém cilindros que aplicam altas pressões sobre o colchão, deixando na espessura desejada. Também ocorre injeção de vapor, que permite que o aquecimento praticamente instantâneo, a mais de 200 graus Celsius, resultando na ligação das fibras através da cura eficiente da resina. Resfriamento. É realizado para evitar variações dimensionais da chapa após o aquecimento que ocorreu na prensagem. Corte. O corte dos painéis é realizado conforme o padrão comercial estabelecido pela empresa. Em seguida, são embalados em pallets quando o painel for comercializado cru ou encaminhado para a aplicação de revestimento. Revestimento. Após o lixamento, os painéis podem ou não receber revestimento, conforme o produto desejado. Nesta etapa de revestimento é adicionado novamente uma camada de resina ureia formaldeído para auxiliar na colagem do papel decorativo, através de prensagem a frio na chapa. O processo também pode incluir a utilização da resina melamina formaldeído, que tem a função de aumentar a resistência do painel contra a umidade. Utilização ambientalmente amigável. Na produção de MDP, são utilizados adesivos de madeira à base de petróleo, que é o formol. E nós recomendamos que ao invés desses adesivos sejam utilizados adesivos usando substitutos fenólicos à base de lignina, tanino ou amino, sendo o recurso renovável, não causando impactos ambientais, pois a ureia formaldeído é a resina utilizada e sua principal problemática está envolvida na liberação de formol livre, pois em contato com o ar é tóxico e contribui para a categoria de impactos como toxicidade humana e ecotoxicidade. Resíduos na produção. No geral, os resíduos gerados no processo de produção de painéis de MDF e MDP são oriundos do adesivo de ureia formaldeído, da utilização de parafinas e catalisadores, da madeira e da utilização de combustíveis para geração de energia. Painel mais consumido. O MDP é o painel mais consumido no mundo, sendo utilizado na fabricação de móveis retilíneos e de forma secundária na construção civil. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre o MDP e suas formações.